Discurso, no dia 15 de agosto de 1907, realizado no dia da fundação oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Quem descobriu essa preciosidade foi o confrade José Carlos Pimenta, que agora transformo em vídeo. Reveste-se do maior brilhantismo a solenidade de instalação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, realizada ontem no Salão da Câmara dos Deputados. A essa festa compareceram o corpo da nossa representação legislativa e respeitável número de pessoas ligadas ao movimento de ideias e aos trabalhos científicos e literários. Às 4 horas da tarde, encontrava-se reunida a grande concorrência. Aberta a sessão sob a presidência do Dr. João Pinheiro, que convocou como secretários José Serres, Dr. Max Fleios, do Instituto Histórico Brasileiro, e Dr. Juscelino Barbosa. O presidente tratou da ata da sessão anterior e expediu os convites a distintas pessoas e a certas corporações. Logo após a leitura da ata da sessão anterior, o Sr. Diogo de Vasconcelos, um dos mais eminentes historiadores mineiros, proferiu notável e muito aplaudido discurso sobre os trabalhos do Instituto. Discurso do Sr. Diogo de Vasconcelos. O movimento literário em Minas tem tido fases diversas. Como todas as manifestações do espírito, ele obedece a influxos de circunstâncias diversas. No período colonial, a literatura, sujeita à vigilância do governo e das autoridades eclesiásticas, manifestou-se apenas com timidez e de forma imperfeita. Foi apenas no fim do século XVIII que se iniciou um movimento mais amplo, no qual se destacaram os nomes de Cláudio Manuel, Alvarenga Peixoto e Gonzaga. A literatura então refletia o ideal da independência. Era a primeira manifestação da energia moral do nosso povo e das aspirações por autonomia. Sufocada no sangue dos mártires, essa luz apagou-se momentaneamente, mas logo depois, acesa novamente, iluminou os primeiros dias do século XIX. Luiz Gama, Macedo, Silva Alvarenga, Basílio da Gama e tantos outros nomes representativos trouxeram nova luz ao espírito mineiro. Vieram depois os publicistas do Império, com seus trabalhos fundamentados nas doutrinas modernas e nas necessidades da nossa civilização. O movimento das ideias acentuava-se em todas as direções. Multiplicavam-se as escolas, cresciam as bibliotecas, fundavam-se institutos de instrução e de investigação científica. E a nossa geração, senhores, não pode desprezar esses elementos, pois eles constituem a base da nossa historiografia, do nosso patriotismo e da nossa identidade intelectual. O instituto que hoje se funda será, sem dúvida, o centro coordenador desses esforços. Recolherá, classificará e interpretará os documentos da nossa história, conservando o patrimônio moral da raça mineira. Nos seus arquivos, os vindouros encontrarão as provas vivas da nossa evolução, os vestígios eloquentes do nosso valor intelectual e do nosso amor ao saber. Dessa forma, firmar-se-á a verdade histórica, e será prestado um imenso serviço à cultura nacional. A civilização, como sabemos, não deve ser uma ficção política, mas realidade, sentimento e ação. Ela consiste na harmonia do povo, nas relações que mantém com o governo, na elevação moral e intelectual da sociedade. Civilizar é educar o homem e a nação. Esse é o papel das academias, dos institutos, das escolas e das associações científicas e filosóficas. Nos países cultos, a história nacional é cultivada com amor, dedicação e zelo. As velhas tradições, os feitos gloriosos do passado, a vida dos grandes homens são conservados religiosamente como elementos indispensáveis à formação do espírito público. Tudo isso forma a alma da pátria. E essa alma precisa ser nutrida pela verdade, pelo conhecimento da realidade e pela fé no progresso. Não devemos desprezar os estudos históricos, nem julgá-los supérfluos ou vaidosos. É essencial conhecermos o nosso passado para construirmos com segurança o nosso futuro. E ignorar a própria história é perder-se no presente e comprometer o futuro. Assim pensaram os fundadores do Instituto. Assim pensaremos todos nós que aqui viemos cooperar nesse esforço comum em prol da instrução e da pátria.
O fenômeno do progresso, que não é ilusão de filósofos nem fantasia de poetas, faz-se sentir nas sociedades humanas de forma irresistível. Ao longo de todas as épocas, afirmou-se como lei de vida e de salvação. E não há nação, por mais rica que seja em tradições, que possa desprezar as conquistas da inteligência e do trabalho. O Brasil, como nação jovem, precisa cultivar, acima de tudo, o espírito nacional. Esse espírito, senhores, deve inspirar-se na justiça, na liberdade e na verdade. E para consolidar essas ideias, para dar-lhes a força do direito e da razão, precisamos estudar, conhecer e preservar nossa história. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais tem, pois, alta e nobre missão a cumprir. Não se trata apenas de reunir velhos manuscritos, documentos amarelados, memórias esquecidas, trata-se de dar alma e voz ao passado, de fazer reviver o que houve de nobre, de grande e de digno entre nós. A missão do Instituto é servir à verdade, à justiça e à liberdade. E esses são os pilares do verdadeiro patriotismo. Encerramento: servir à verdade, à justiça e à liberdade. Esses são os fins altos e nobres que devem nortear o pensamento nacional. Por isso, ao saudarmos a fundação deste instituto, não o fazemos apenas como um ato de cultura, mas como um ato de civismo, patriotismo e fé no destino da nossa terra. O Brasil, como nação independente, precisa formar o seu espírito, fixar a sua fisionomia moral e afirmar o seu papel no concerto das nações. E essa afirmação não se fará apenas pelas riquezas naturais nem pela força material. Fará-se, sobretudo, pelo valor moral, pela elevação intelectual e pela atividade coletiva dos homens. Nada que seja útil filosófico, científico ou artístico deve ser desprezado por nós. Devemos aproveitar tudo, tudo nos serve, tudo nos instrui e nos guia. E o estudo da história é uma das fontes mais puras e fecundas desse saber superior. Ela nos ensina, com os exemplos do passado, a caminhar com segurança pelo futuro. Por isso, repito, é justo, nobre e necessário que o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais seja recebido com entusiasmo por todos, aqueles que amam a verdade e aspiram ver a liberdade triunfar.